Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo exclusivo aqui do canal da Engenhos da Alma. Vem comigo porque tem muita informação interessante para você que quer saber mais sobre pontos de vista e a alternância da interpretação de realidade que é percebida. E se você está aqui de marinheiro ou de primeira viagem, você compartilhe com seus amigos, com seus familiares este vídeo, você debata com as pessoas à sua volta sobre este tema, porque é muito legal, é muito relevante e isso com certeza vai construir mais alternativas. O mundo precisa de alternativa para que nós consigamos sair de onde nós estamos. Não preciso nem comentar aonde nós estamos, a nível de realidade expressada. Então, você, você vai entender o que eu quero te dizer ao decorrer desse vídeo. Então, eu recebi a seguinte mensagem, né? Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram. Se você ainda não segue o Engenho no Instagram, é @engenhosdaalma, né? 2 As da alma, óbvio, né? E lá tem bastante conteúdo também que pode agregar aí na sua jornada de autoconhecer-se, né? Autoconhecer-se é assumir a sua ignorância sobre si mesmo. Ixi, e atualmente a gente está meio complicado de assumir coisas, né? Vai ver por isso que a gente está como está. Bom, e aí eu recebi essa pergunta, achei bastante contundente e não dá para responder no Instagram. As plataformas estão, e as mais consumidas, ironicamente, as mais consumidas, estão sendo plataformas que estão restringindo o tempo para que o debate seja feito, para que a coisa seja discorrida, levando sempre as pessoas a uma reação de algo, né? Então, as pessoas estão mais reativas, então existe uma indução sobre uma resposta, e é por isso que os nossos debates estão cada vez menos analíticos e mais reativos. Coisas da engenharia social e as pessoas não se dão conta de que fazem parte deste experimento. By the way. Então ele escreve: Olá, Engenhos da Alma, sucesso na sua caminhada, para todos nós, para você também. Quem escreveu foi o Douglas, tá? Queria te fazer uma pergunta simples e que realmente requer seu ponto de vista. Para você, qual é o objetivo de estar aqui na terceira dimensão, vivenciando coisas pesadas, gostei das aspas, e outras coisas leves, né? Gostei das aspas aí, coisas pesadas ou leves, porque essas aspas, ao meu entender, e é exatamente isso, não é pesadas para uns e é pesadas para outros, e é leve para uns e não é leve para outros, né? Então, essa relativização é muito interessante e eu vou tentar responder de uma forma mais simples, usando cunhos filosóficos, mas que dá para a gente ter uma forma de raciocínio aí bastante interessante, tá? É lógico que não dá para falar de terceira dimensão, porque terceira dimensão é uma coisa muito profunda que, dependendo de como nós usamos essa forma de olhar a terceira dimensão, é bastante complicado, então isso fica para uma questão mais física, né? Física quântica, física nuclear, física de plasma, né? Também fala das terceiras dimensões e até a física unificada desenvolvida por Nassim Haramein, e do seu instituto, que é bastante interessante. Então, para falar de ponto de vista, vamos começar com a seguinte questão, né? Vamos lá. Me vejo no que vejo. Como entrar por meus olhos?
Presta atenção. Um olho mais límpido me olha o que eu olho. Uou! Calma, calma que eu vou te ajudar, mas isso daqui é extremamente física unificada. É uma das últimas postulações que nós temos hoje na física, né? Física quântica, física moderna, e é exatamente esse é o ponto. Então, me vejo no que vejo, como entra por meus olhos. Então, eu vejo o que eu vejo. Então, isso é para quem tem consciência. Como entrar por meus olhos? Eu tenho consciência do que eu estou vendo, o que está entrando pelos meus olhos. Em um olho mais límpido, mais filtrado, que sabe filtrar as coisas, me olha o que eu olho. É exatamente esta configuração da terceira dimensão. O cubo, é a representação da terceira dimensão. Ironicamente ou não, essa é a terceira dimensão expressada. Então você tem largura, altura, comprimento. Essa é as dimensões de uma terceira dimensão. Hoje minha garganta tá que tá. Então, me olha o que eu olho. Ou seja, tudo que eu olho faz parte do que eu vejo. E faz parte de mim. Né? Perceber é conceber. Ai, anote isso no seu caderno. Que se você entender que perceber é conceber, você está concebendo o mundo à sua volta. Calma que você já vai entender o porquê que eu estou te falando isso. Águas de pensamento, sou a criadora do que vejo. Então, é Blanco, da Marisa Monte. Agora, águas de pensamento, sou a criatura, perdão, né, não criadora, mas a criatura do que vejo. Veja bem, ou criadora, by the way, também cabe. Na minha concepção, a nossa consciência é um rio que flui. O rio vai fluindo, né? As águas elas vão fluindo. E aí quando você pega uma garrafa e mergulha no rio e tira a água e diz, esta é a minha consciência? Não! Ou você tira a água do rio e diz, este é o rio? Não. Esta é a água. O rio é aquele fluxo, aquele flow. O pensar é mais ou menos isso. A sua consciência não é a sua mente terrena. Se você não tem isso bem definido ainda, eu acredito que seria bom você fazer um dos meus cursos, né? Mas quando você coloca a garrafinha no rio e você tem um pensamento, ele é parte da consciência, ok, mas ele não é a consciência em si. Por isso que eu digo, não tente dominar os seus pensamentos. Não tente reter, engessar os seus pensamentos. Flua. Você precisa fluir. Ora essa água vai estar boa, você bebe um pouquinho, aí você devolve para o rio. Você, né, devolve. Para depois recolher uma nova água, né, deste rio da consciência. Ora você se banha neste rio, você vai lá e, né, boia um pouquinho. Ora você sai e pisa com os pés firmes na terra, né? Para mim, esta é a melhor elucidação de consciência, tá? Quando você... Estou falando de uma consciência, pode ser mais filosófica, espiritual, enfim, né? A consciência em neurociência, enfim, não é tão romantizado assim, né? Mas eu acredito que assim é melhor. Então, as águas do pensamento, sou a criatura do que vejo. Tudo que você vê
na sua vida não está separado de você. E é por isso que eu sempre digo, porque é que a narrativa oficial dos maiores meios de comunicação que chegam mais nas pessoas e chegam mais nas pessoas porque há uma injeção de dinheiro absurda, porque se você acha que se você tem o romance, né, que a internet você só vê algo porque é criativo ou a pessoa ficou famosa do nada, não, tá? That's a lie, isso é uma mentira. Se algo fica muito famoso e muito conhecido, você pode ter certeza que tem patrocínio por trás. Você pode ter certeza, tá? Vou usar o texto dessa Etienne Janiak, tá? Ela é psicóloga, enfim. Achei bastante interessante esta colocação dela, né? Então, o que você vê quando você olha para a imagem acima? Qual dos dois cubos você enxerga à frente no primeiro momento? Então você vê este ou este? É como se fosse atrás ou à frente, né? Percebe? É como se fosse atrás ou na frente. Ou você percebe o todo? Volte ao desenho inicial. Perceba que quando você enxerga um lado do cubo à frente, perde a perspectiva do outro. Então, só para você aqui, né? Então, o cubo aqui. Esta é a imagem, tá? Então, fotografa essa imagem para a gente continuar. Beleza? O que mudou quando você passou a ver o cubo de outra forma? Algum traço do desenho se modificou? Não. Os traços permaneceram os mesmos. O que mudou então? Mudou o posicionamento da sua mente. A perspectiva a partir da qual você viu. Interessante. Guarde isso na sua cachola. Então, se ao mudar a perspectiva interna, o desenho muda. Pessoal, perspectiva interna. Vou até aqui, ó, grifar para você, porque o mais interessante é que estão escondendo cada vez mais isso das pessoas, fazendo e usando de contra-informação e omissão de informação para criar realidades cada vez mais caóticas, cada vez mais amedrontadoras, cada vez mais problemáticas, cada vez mais doentes, literalmente, porque se omite ou faz uma contra-informação, gerando uma desinformação, mas é uma desinformação porque é uma contra-informação. Por isso que é mais criterioso achar aonde está o fio da meada, tá? Porque não é algo que está errado, mas a formatação deste algo que está sendo aplicado em outro algo. Não vou dar nome aos bois, né? Porque esse é um vídeo aberto, então eu não tenho eu não tenho a disposição de falar exatamente, né? Então o desenho muda. Quer que o desenho não é sempre o mesmo para nós. Então, ou seja, né, o desenho muda. Quer dizer que o desenho não é sempre o mesmo para nós. Exatamente. Os objetos externos é observado e surge como se fossem realidades separadas e independente de nós. Mas, na verdade, a forma como eles surgem e se mostram são interponentes, né? Interdependentes, interponentes, enfim, tanto faz, né? Do nosso olhar e da nossa perspectiva. Pessoal, isso daqui é exatamente o que está se fazendo na cabecita das pessoas, tá?
estão mudando a forma como eles surgem, porque você tem uma interpretação interdependente do nosso olhar e da nossa perspectiva. A perspectiva das pessoas é que é estreita. É por isso que eu sempre estou brigando com as pessoas que dizem estar em processos de espiritualizar-se, mas no fundo elas estão buscando afagos emocionais em uma narrativa repleta de imagens e armadilhas para o próprio emocional. Quando o espiritualizar-se é saber do mundo, da execução do mundo. Não sei se foi claro para você, né? Mas acho que sim, né? Perceber essa interdependência é fácil em alguns momentos, como nessa brincadeira do cubo ou em momentos de emoção intensa. Emoção intensa. Vou grifar aqui também para você não perder isso. Emoção intensa. Como em dias de grande alegria ou grande tristeza. O seu emocional está sendo afetado. Nós não damos a verdadeira atenção para isso, nós não damos a verdadeira prioridade, eu acho que essa é a palavra. Nós não priorizamos esse tipo de análise, esse tipo de trabalho, esse tipo de conduta, porque nós estamos achando que a nossa vitalidade e saúde física é independente desta forte carga de estresse. Se você pesquisar, facilmente você acha isso aqui no próprio YouTube, como o estresse gera um padrão de hormônios e como esses hormônios derrubam o seu sistema imunológico. Como este padrão de hormônio faz com que você tenha uma reação com o mundo como se o mundo fosse um problema, como se o mundo fosse uma grande caça e você é a presa, né? Ou você é o caçador, tanto faz, né? Gerando um estresse maior em você, né? Então, de tristeza, em que o sentimento que nos torna transborda nitidamente para o ambiente ao nosso redor. Entretanto, no dia a dia, nos falta essa liberdade, presta atenção, liberdade interna de perceber que é indissociável o que vejo de como eu vejo. Então, o que você vê é um resultado de como você vê, como você está olhando para algo, de quem eu sou, ou de qualquer coisa que está à sua volta, né? Cultivar essa liberdade do olhar nos ajuda a entender que o respeito ao mundo do outro é fundamental, já que ele vê e sente as coisas de forma diferente da nossa. O problema é esse, né? O problema é que estão querendo ditar regras e ditar uma ótica central para todos nós. E isso é um dos problemas cruciais do que está acontecendo e que estão fazendo diretamente na sua mente. Diretamente na sua mente. Né? Até combinou, porque é exatamente isso. Exatamente isso. A sua mente. Estão querendo estreitar o ponto de criação da sua mente. Ou seja, estão querendo limitar a ferramenta do Criador. You are the creator. Tá? Não é interessante, por exemplo, fixarmos as pessoas em certos comportamentos equivocados que elas tenham cometido? Pois da mesma forma que ela expressou este comportamento em outras circunstâncias e condições,
ela pode expressar sentimentos e atitudes extremamente positivas, desde que se abra para isso. Ao fixarmos o outro a partir, presta atenção, isso daqui é um texto mais comportamental, mas você aplique para todas as áreas, tá? Ao fixarmos o outro a partir do nosso olhar, do nosso julgamento, além de limitar a relação que podemos ter com ele, trancamos a possibilidade dele se manifestar de outra forma. É isto que acontece hoje em dia. O fato é fato e só há uma maneira de interpretar para gerar informações desse fato. Perceber que a todo momento esta liberdade interna está presente e que podemos sempre aproveitar a nossa relação com o mundo a partir de dentro. E é o passo fundamental no processo do autoconhecimento. Este processo precioso, passa por compreender os fatores que nos influenciam, as emoções que nos sensibilizam. As pessoas estão mais sensibilizadas do que nunca, só que elas não entendem isso, Elas pensam que a morbidade do momento, o grande nível de estresse do momento, as pessoas estão preocupadas porque há uma incerteza deliberadamente no ar e é lógico eu vou estar estressado e com muitas dúvidas e com medo do futuro, porque olha, você não está vendo o mundo, como ele está se expressando? Estou vendo sim como o mundo está se expressando. E quanto mais você estuda sobre o mundo, só que nos vieses fora oficiais, você vai começando a compreender por que o mundo é como ele é. E a partir do momento que você compreende o mundo como ele é, você consegue atribuir melhores alternativas de dentro para fora, Então as emoções que nos sensibilizam, os desejos que nos movem, os medos que nos paralisam. Watson, os medos que nos paralisam. Enfim, o que motiva e sustenta a nossa ação no mundo. O que tem sustentado a sua ação no mundo? Sobretudo, reconhecer como nossos fluxos internos de pensamentos e sentimentos influenciam a nossa experiência no mundo. Nos ajuda a fortalecer a motivação de desenvolver meios hábeis para ter mais equilíbrio e estabilidade frente a eles. Como liberdade no olhar, que é isso que estão tirando de você, e você não percebe isso com esse totalitarismo tecnocrático. Equilíbrio interior, podemos caminhar no mundo de forma mais lúcida, harmônica e pacífica. Abertos à impermanência. Impermanência, nada é para sempre, E inconcretude. Isso daqui é totalmente impermanência e inconcretude. Você tem que começar a entender um pouquinho sobre física quântica na prática, Não a física quântica do Liguejá, desse mercadão aí que estão fazendo de física quântica, é a nova varinha de condão para você conseguir tudo na sua vida. Não, Então, das nossas visões limitadas do mundo. Então, essa a questão, estão vendendo uma falsa liberdade, só que estão te limitando cada vez mais. E esta imagem eu adoro, todo mundo já viu essa imagem, mas eu adoro relembrar dessa imagem, por quê? Qual é a questão aqui? Qual é a luz? Tá vendo que tem um foco de luz, certo? Então a luz tem que vir daqui ou daqui. Então vamos chamar de consciência esta luz. O fato é o mesmo. O fato não deixa de existir, mas do ângulo que você joga a luz, você tem um nível de informação. Você tem uma
informação deste mesmo fato, que a partir desta informação você consegue atuar melhor na sua vida. Então, respondendo à pergunta do seguidor, vamos voltar na pergunta, o que fez eu construir esse vídeo, né? Qual é o objetivo de estar aqui nessa terceira dimensão? Na minha opinião, o objetivo de estar aqui nessa terceira dimensão, que na minha concepção é uma fase que nitidamente tudo é nivelado e evolucional. Então, esta dimensão é uma fase 1, 2, 3. Terceira dimensão, terceiro nível. Todo mundo já ouviu quarta dimensão, quinta dimensão. Só que nós estamos na terceira. Nós somos seres de terceira. E estar aqui, nestas caminhadas, nesta formatação, é para nós aprendermos a nos desenvolvermos como espécie. E não como está sendo feito. Nós não estamos nos desenvolvendo como espécie. Cada um com suas capacidades e limites, sermos movidos para atuarmos em nossas capacidades, respeitando os nossos limites. Quem tem mais capacidade ativa os limites dos outros, e quem tem limites compreende a capacidade dos outros sem haver atritos, colapsos de ego. Porque o ego foi estimulado de um jeito que mais denigre, que mais prejudica, colapsa as interações de harmonia, ressonância que nós temos hoje, atualmente. Então, estarmos aqui é esta aprendizagem sobre o ponto de vista. Então, todo ponto de vista é um ponto de quem olha. Então, leves ou pesadas as nossas vidas, tudo é um desafio para nós mesmos. Porque se você ainda não observou este corpo físico, em algum momento ele vai ir embora. E o que vai sobrar de você é a sua consciência, é a sua centelha. Eu não estou falando de mente terrena, eu não estou falando da água parada. Eu estou falando do rio fluente, o rio que flui. Por isso que eu te digo, nós somos eternos, mas não é você persona, é o seu eu interior que compõe o seu ser holístico. Um abraço no seu coração, espero ter respondido a sua pergunta e eu espero te ver aqui no Engenhos da Alma. Tchau, tchau!